Paz de Cristo, amor de Maria. No capítulo passado, a gente viu sobre o porquê a gente existe, porque Deus nos criou. E agora, complementando, a gente vai falar sobre o porquê a gente procura Deus e como a gente pode descobrir a existência de Deus com a nossa própria razão. Vem comigo. Eu vou usar como fonte o Catecismo da Igreja Católica, o livro A Fé Explicada e o livro de Santo Agostinho. Então, vamos lá. Eu separei aqui um capítulo do porquê procuramos a Deus no Catecismo. Deus colocou no nosso coração um desejo, procurá-lo e encontrá-lo. Santo Agostinho diz: Tu criaste-nos para ti, e o nosso coração está inquieto até encontrar o descanso em ti. A este desejo de Deus chamamos religião. A busca de Deus é natural na pessoa humana. Toda sua aspiração pela verdade e pela felicidade é, no fundo, uma busca daquilo que a sustenta absolutamente, que a satisfaz absolutamente, que a torna absolutamente útil. Uma pessoa só está totalmente consigo própria quando encontrou Deus. Quem procura a verdade procura Deus, seja isso evidente ou não para ela. Então, como eu disse no vídeo passado, que Deus nos criou pelo seu amor, com o seu amor e para o seu amor, a gente consegue entender essa parte aqui que eu falei. Deus colocou no nosso coração um desejo, procurá-lo e encontrá-lo. Conhecê-lo, para que se a gente é criado para amar a Deus, a gente precisa automaticamente conhecê-lo, porque a gente não pode amar alguém que a gente não conhece. E para conhecê-lo, a gente pode fazer por muitos meios, como eu falei. A Bíblia é uma delas, é a principal delas, na verdade. E com isso, a gente tem esse desejo, essa inspiração de procurar a Deus e encontrar. E tem até essa passagem da Bíblia que eu separei, que é procurar de todo o coração e vos encontrar. Porque Jesus permite ser encontrado de quem o procura de sincero coração, porque Deus, sendo onipotente, ele conhece, onipotente, onipresente e onisciente, ele conhece todo o nosso coração, toda a nossa intenção, toda a nossa sinceridade. Então é impossível mentir a Deus, porque ele já conhece todas as coisas. Ele sabe o passado, ele sabe o presente, ele sabe o futuro e sabe do coração sincero mais profundo de cada um de nós. Dito isso, ele se deixa encontrar, porque Deus, sendo onipresente, está em todo lugar. Não é que Deus está aqui e outra parte de Deus está aqui. Não. Deus por completo está aqui e Deus por completo está aqui. É Deus por completo que está em todos os lugares na sua totalidade. Isso é ser onipresente em si. E ele, sendo onipresente, ele se deixa encontrar por nós. Como eu disse que ele nos concede o dom de entendê-lo, só ele pode conceder esse dom de compreendê-lo, mesmo que não possamos compreender a sua infinitude, até onde a nossa mente pode compreender é tudo fruto de Deus. Só ele pode dar o dom de nós compreendermos a ele especificamente. E, portanto, se ele nos dá esse dom, ele também nos dá esse desejo e essa inspiração pela graça de Deus. Então, se ele deixa ser encontrado por nós, por quem o busca de coração sincero, quem verdadeiramente quiser buscá-lo, quiser encontrá-lo, vai encontrá-lo, porque ele deixa ser encontrado, ele coloca em nosso coração, junto com esse entendimento, esse conhecimento, essa sabedoria, ele coloca em nosso coração essa inspiração e esse desejo de encontrá-lo.
E é como se o nosso coração ele ficasse inquieto para encontrá-lo a Deus, como se essa inspiração que ele soprou em nosso coração deixasse ele incompleto. Enquanto ele não acha essa pecinha que falta para completar, o nosso coração fica inquieto. E essa irrequietação do nosso coração é o que a gente chama de propósito. Cada pessoa precisa necessariamente de um propósito para viver, porque sem um propósito a gente não faz absolutamente nada. É só você parar para pensar. Se você não tem um propósito para fazer alguma coisa, você vai procrastinar, você vai deixar para depois, não vai fazer. Então, todas as pessoas precisam de um propósito para fazer alguma coisa. Não é diferente com Deus. Para buscar a Deus, a gente precisa desse propósito. E esse propósito é essa irrequietação que tem no nosso coração incompleto, inspirado pelo desejo que Deus nos inspirou. E para ficar completo, o nosso coração precisa dessa parte que falta. E essa parte que falta é justamente Deus. Ou seja, Deus nos ama, nos criou com o seu amor, pelo seu amor, para amá-lo e inspirou em nosso coração o desejo de buscá-lo para amá-lo. E esse desejo gera em nosso coração essa irrequietação que não descansa até encontrar a Ele. E com isso, essa irrequietação, que é o que eu falei, que é o propósito que cada um precisa em sua vida, essa irrequietação é o que a gente chama de, nesse contexto, religião. A religião nada mais é do que esse propósito, onde a gente encontra esse propósito na fé. Seja em qual for, em todas as religiões existentes. Falando na fé agora especificamente. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Mas Larissa, você falou que é impossível compreender a Deus. Então como eu posso compreender a Deus com a minha própria razão se é impossível? Eu vou responder. No catecismo diz: a razão humana pode seguramente descobrir Deus. O mundo não pode ter origem nem fim em si mesmo. Em tudo o que existe está mais do que aquilo que se vê. A ordem, a beleza e o desenvolvimento do mundo apontam para fora de si mesmo e remetem para Deus. Cada pessoa humana está aberta ao verdadeiro, ao bom e ao belo. Ela escuta dentro de si a voz da consciência, que a impele para o bem e o adverte do mal. Quem segue esta pista encontra a Deus. Lembra que eu falei que é Deus que nos concede compreendê-lo até onde a nossa razão pode? Ele que estabelece os limites? E lembra que eu falei que tem uma parte de Deus, a parte infinita de Deus, que a razão humana não pode compreender, porque a razão humana é finita? Aqui a gente vê como o mundo foi criado. Eu falei que o mundo foi criado pelo amor de Deus, mas a origem do mundo, o mundo não pode ter uma origem nem um fim em si mesmo, justamente porque o mundo por falta de palavra melhor, é uma coisa, vamos dizer assim. Então, ele necessita de um criador. Isso é provado fisicamente. Inclusive, eu sou estudante de física. Para quem quiser, eu posso fazer um vídeo mais especificamente falando sobre isso, voltado para a física em questão. Em tudo que existe, está mais do que aquilo que se vê. Ou seja, todas as coisas que existem têm mais do que aquilo que se vê. Tem a parte visível e a parte invisível. A parte invisível é Deus. Então, pela lógica, o mundo necessita ter um criador. E com isso, ele deixa aqui um passo a passo. Como eu disse que é possível conhecer a Deus por meio da sua palavra, ele deixa aqui um passo a passo. Escuta dentro de si a voz da consciência que a impele para o bem e adverte para o mal. Quem segue essa voz encontra a Deus. Então,